Vila sobre reforma tributária. Olha aí, ó, Lula, depois de 40 anos, né? São 40 anos que o país discute, muito vai e volta. Lula sanciona com vetos a regulamentação da reforma tributária. Fernando Haddad diz que esse é o maior legado do terceiro mandato do presidente. Antes do destaque do professor, eu quero as informações lá da Raniele sobre a solenidade de ontem, Raniele. Pois é, a sanção ocorreu aqui em cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente do Congresso Nacional, do Senado, por enquanto, Rodrigo Pacheco, até o dia 1º de fevereiro, participou presencialmente. Muitos já avaliam ali a possibilidade real de Rodrigo Pacheco estar no governo, numa reforma ministerial. Inclusive, a reunião da reforma vai acontecer com os ministros. Na verdade, vai acontecer na próxima segunda-feira já. E durante essa sanção, Pacheco, em seu discurso, disse que não tinha contato antes com Lula, mas que a eleição dele foi essencial para a aprovação da reforma tributária. E também disse que a democracia os uniu por conta dos ataques do 8 de janeiro. Vamos ver essa primeira parte da fala em que ele exalta o papel do presidente da República, assim como ele também falou do papel do Congresso Nacional e do próprio ministro da Fazenda. E dizia o ministro Fernando Haddad que seria impossível pensar numa reforma tributária que muda o sistema de arrecadação de uma nação sem um apoio decisivo e determinante do Poder Executivo. E o advento da eleição do presidente Lula, de sua posse e da sua priorização à reforma tributária no âmbito da Câmara e do Senado foi naturalmente decisivo para que aqui hoje estivéssemos a exaurir essa longa jornada de décadas. Amadeu, tem um outro trecho da fala de Pacheco que ele falou que, dando conselhos para o novo ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, que a verdade sempre vence e que alguns espalham notícias falsas, mas outros trabalham, e atacou ali. Oi. Me permita só que a gente ouve o professor e voltamos com a questão aí das fake news, com a fala de Pacheco, endereçada a Nicolas, e a fala de Lula, que também diz que o governo tem que ter medo de fake news, né? Tá bom? Tá. Então, antes disso, Amadeu, só dar detalhes sobre a reforma para vocês comentarem. Bom, de acordo com o próprio Bernardo Api, a alíquota agora, a alíquota padrão, a básica, vai ficar na casa dos 28%. É acima do esperado pelo governo, que tinha ali uma média de 26%, mas ele disse que se alguns ajustes forem feitos, essa alíquota pode baixar. Se ficar em 28%, vai ser a maior do imposto único do mundo, ganhando até da Hungria, que ocupa esse primeiro lugar atualmente. Lembrando que os produtos da cesta básica estão isentos, a maioria, como carnes, tanto vermelha, frango, arroz, feijão, outros parcialmente. E no imposto do pecado, as armas de fato ficaram de fora. Foram 17 dispositivos vetados, mas de acordo com o governo, só questão técnica, nada que mexa no conteúdo. E a transição começa no ano que vem e vai terminar em 2033, que é quando esse imposto, o CBS e o IBS, serão integralmente implementados. 40 anos depois, temos uma reforma que não é a ideal, mas é possível, professor? É possível, é um avanço considerável frente ao sistema que tínhamos, né? Foi uma vitória nesse sentido, importante, vai ser adotada paulatinamente, portanto, não vai ser adotada só nesse governo, mas no governo posterior. Então, isso deve ser louvado. Por outro lado, é difícil dizer, como disse o ministro da Fazenda, como afirmou, que é o maior legado dessa terceira gestão do presidente Lula, pois ela está na metade da gestão do presidente, né? Poderá ocorrer outros legados. Mas deixando isso de lado, que é uma questão pouco importante, o que vale é a questão da reforma tributária, da sua aprovação e agora a colocação em prática, que vai favorecer muito o desenvolvimento da economia brasileira. Sim. O ruim é que alguns pontos importantes ficaram pelo caminho. Eu cito aqui um que é muito importante, especialmente para os estados do Norte e do Nordeste,
que é o Fundo do Desenvolvimento Regional. Então, é uma pauta que, diante do Congresso que nós temos atualmente, ficou bem complicada de ser aprovada nesta reforma tributária, mas que há necessidade dessa discussão voltar à tona posteriormente, porque esse abismo da desigualdade entre as regiões no país ainda é muito grande. E esse fundo seria para auxiliar estados mais pobres a reduzirem essa barreira da desigualdade para estados mais ricos. No entanto, já é um avanço, já estamos aí há 4 décadas esperando uma reforma tributária. O Brasil tem realmente um sistema que é conhecido como Frankenstein no mundo e agora fica mais organizado. É benéfico, mas ainda falta muito a ser discutido, Amadeu. Pacheco e Lula, nesta solenidade da reforma, abordaram a questão das fake news do Pix e disseram que a democracia tem que defender a verdade, Raniele. Essa foi a fala do presidente da República. Ele disse, inclusive, que não tem medo de enfrentar a verdade, mesmo tendo recuado em decisão ao monitoramento das transações via Pix. Vamos ver um trecho da fala de Lula. Temos que ter medo de enfrentar a mentira. Nós não temos que ter nenhuma preocupação de enfrentar essas pessoas travestidas de político que, na verdade, tentaram dar um golpe nesse país dia 8 de janeiro de 2002. Nós não temos que ter medo de enfrentar as mentiras da fake news e nós não temos que ter medo de fazer o debate, fazer a disputa a cada dia, a cada minuto, a cada hora. Porque se a gente perde um sistema democrático que está correndo risco no mundo inteiro. Ele ainda reforçou que a democracia é o melhor dos regimes que existe no mundo. E Pacheco disse que a democracia foi o que uniu os dois, Lula e Pacheco, por conta do 8 de janeiro, e também criticou aqueles que disseminaram essas notícias falsas, dizendo que enquanto uns atrapalham, outros trabalham. Vamos ver. O primeiro conceito é o do trabalho. Enquanto alguns se ocupam de plantar desinformação, de plantar mentira, de ter a adesão a partir do discurso fácil de engajamento das redes sociais, há muitas pessoas nesse país trabalhando para que esse país resolva realmente os seus problemas. E trabalhando, ouvindo pessoas, estudando, se dedicando, perdendo noites de sono, no âmbito do Congresso Nacional, fazendo as audiências públicas, trabalhando efetivamente. É uma crítica que não é de hoje que Pacheco faz, principalmente aqueles parlamentares que sempre andam com uma sombra, né? Que são aqueles que vão pegando os melhores takes para que eles lacrem nas redes sociais. TikToker, é isso, Ari? Tem essa bancada, né? É isso mesmo. Olha, antigamente havia uma acusação, uma expressão que era uma expressão acusatória, que dizia o seguinte: virou filme, virou livro, a imprensa é o quarto poder. Tem 3 poderes instituídos e a imprensa é o quarto poder. Eu me ressenti, eu disse, olha, a gente não tem pretensão de ser quarto poder. Agora as redes sociais chegaram não para ser o quarto poder, ou sequer o quinto. Elas chegaram para ser o primeiro poder. E episódios como esse, das fake news do Pix, me assustam muito. Por quê? Porque elas saíram vitoriosas por um ataque de fake news e isso as revigora. Elas abre um precedente perigoso, elas podem achar que a partir de agora elas podem impor, através de campanhas de ódio, de campanhas de desinformação, decisões do judiciário, do executivo, do legislativo, elas já podem, né? Elas já fazem isso. Ou seja, elas vão ali servir como uma imposição da pauta, não apenas da pauta, de decisões concretas. Foi o que aconteceu agora. Eu temo muito pelo futuro da democracia. Esse pensamento é meu, certo? Pensamento meu. Eu acho que o primeiro poder, segundo poder, terceiro poder, o grande poder, desde que o mundo é mundo, é o da comunicação e da linguagem. Quem domina a comunicação e a linguagem é o primeiro poder. Independente se é imprensa, jornal, rádio, televisão, que são mais recentes, ou mais recentemente ainda as redes sociais. Quem domina a comunicação e a linguagem é o primeiro poder. Essa é a visão que eu tenho. Agora, o professor,
O Pacheco, ele mandou ali, o direcionamento dele foi para Minas, porque o Nicolas está sendo chamado de novo mito. É verdade, novo mito. É piada, né? Mas é verdade. Agora, quem estava falando são